Eu já te mostrei que o Ghidorah pode muito bem estar vivo, né? Mas e se eu te falar que a Legendary já nos provou que um kaiju pode devorar a mente de um humano? Hoje eu vou te provar que o Ghidorah roubou sim o corpo do rei Serizawa. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo beleza? Quando o Godzilla pulverizou o falso rei em Boston, a Apex usou uma das cabeças para poder fazer uma conexão neural direta com a caveira do Monstroverso. E como eu falei, cara, o que quase ninguém notou é que a própria Legendary já colocou esse feito na tela, provando que o cérebro humano é o hospedeiro perfeito para um invasor. Ou seja, isso não é mais uma teoria, mano, e sim o futuro do cinema. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Para você entender como um humano comum se transforma no receptáculo de um titã alienígena, eu preciso que você esqueça tudo que você acha que sabe sobre ir de arrasta no Monstroverso. A ciência do nosso planeta não se aplica aos kaijus, e muito menos no King Ghidorah. Se a gente pegar um exemplo da nossa própria Terra, olha o caso da Tiamat, cara. As informações canônicas mais recentes revelam que a anatomia dela possui uma taxa de 0% de decomposição. Ela não tem aquela regeneração instantânea do Ghidorah, mas o tecido dela simplesmente se recusa a morrer e apodrecer. Isso é tão oficial na ciência desse universo que se você pegar HQ e os arquivos do jogo canônico Titan Chasers, vai descobrir que existe até filhote dela, mostrando que a linhagem e o DNA dessa criatura dão um jeito de continuar no mapa. Se um titã do nosso ecossistema consegue burlar o fim da vida dessa forma, imagina, mano, o King Ghidorah. Como todo mundo sabe, ele não é uma criatura natural da Terra e é enorme. Mas o detalhe que mais importa aqui não é o tamanho dele, e sim a forma como a estrutura orgânica celular dele funciona. Você deve lembrar muito bem do filme Rei dos Monstros, né? Quando o Godzilla arrancou a cabeça dele no meio daquela batalha e o alienígena simplesmente regenerou uma nova do zero. O fato que eu quero focar aqui é que aquele tecido orgânico não precisa de um coração batendo no peito para poder se manter viável. As células dele retêm memória, energia e eletricidade por muito mais tempo que qualquer organismo terrestre. E cara, por que eu tô frisando muito isso? A consciência do Ghidorah não fica centralizada em um único cérebro, trancada em uma só cabeça. A mente dele opera em um formato de rede, conectada por impulsos elétricos. Então cada uma das três cabeças tem uma personalidade, e a cabeça do Kevin guardava uma fração muito específica da consciência desse monstro. Entra o Walter Simmons e a Apex Cybernetics na jogada, cara. O Simmons comprou essa caveira do Alan Jonah porque os engenheiros da Apex precisavam de ajuda. Eles conseguiram construir o Mechagodzilla, que apesar de ser do mal, aspas, né, não deixa de ser uma máquina impressionante. O mecha foi moldado em titânio, com canhões de prótons e mísseis, enfim, cara, bem louco. Mas existe um problema aqui, né, cara? Você não pilota um robô de 120 metros de altura e dezenas de milhares de toneladas usando um controle de videogame, teclados e botões. O tempo de resposta seria provavelmente bem lento. Na engenharia robótica do mundo real, a gente já sofre com atrasos de sinal na hora de controlar máquinas pesadas à distância. Agora imagina isso numa luta corporal contra o Godzilla. Um atraso de milissegundos de comunicação entre o piloto apertar o botão e o soco do robô acontecer significa virar sucata. E é exatamente aqui que eu te lembro daquele universo famoso de robôs e monstros gigantescos que pertence também à Legendary, né, o Pacific Rim. Lembra como eles resolviam esse problema de atraso? Eles conectavam a mente dos pilotos direto na máquina. Antes eu achava bobeira, mano, construir um robô gigantesco daquele pra colocar um ser humano, né, pra poder pilotar correndo risco, ao invés de colocar uma inteligência artificial lá dentro. Mas vendo pelo ângulo de tempo de resposta de uma conexão neural, faz até que sentido. Enfim, mano, a máquina seria destroçada antes de conseguir levantar o braço. A única forma viável de controlar o mecha era através de um link psíquico direto. Em outras palavras, mano, uma conexão neural onde a máquina gigante responde na exata mesma velocidade do pensamento do piloto. Mas nenhum hardware, né, nenhum processador feito por mãos humanas conseguia rodar a quantidade insana de informações necessárias para poder equilibrar e atacar com aquela estrutura colossal. Eles precisavam de um processador orgânico, um supercomputador de carne e osso capaz de lidar com funções de escala de Titã Alpha. Eles iriam precisar do que então, mano? Do crânio do Ghidorah. Essa era a única ponte capaz de ligar o pequeno cérebro humano ao corpo de uma divindade metálica. E é exatamente nesse cenário desesperador, cara, da Apex que o Ren Serizawa aceita fazer o trabalho sujo e entrar na máquina. E eu quero que você preste muita atenção nisso agora, porque o canone do Monstroverso não joga as coisas na tela por acaso, né? Ele é o filho do falecido Dr. Ishiro Serizawa, cara. Aquele mesmo homem que entregou o relógio do pai, né? Parou de frente para o focinho do Godzilla e detonou uma ogiva nuclear com as próprias mãos para poder salvar a vida do réptil no fundo do oceano. O Ren carrega um ressentimento gigantesco, cara. Ele cresceu sentindo que o pai amava mais os titãs
titãs, e especificamente, né, o Godzilla, do que o próprio filho. Pro Ren, o pai morreu por um animal selvagem que destrói cidades. Essa fragilidade e esse ódio acumulado criaram a ideia perfeita para o que estava prestes a acontecer. O Ren não queria só pilotar um robô, ele queria vingança contra a memória do pai e contra a criatura que roubou a família dele. Quando o Ren Serizawa senta naquela cadeira de controle, usando aquele capacete denso, né, cheio de cabos conectados diretamente na base do crânio do Ghidorah, ele acha que está apenas enviando comandos para a máquina, mas uma conexão neural, cara, é por natureza uma via de mão dupla, como eu falei no outro vídeo. Você lembra que eu acabei de citar o Pacific Rim? O que aconteceu quando um cientista tentou se conectar mentalmente aos restos de um kaiju para poder roubar informações? Essa via de mão dupla cobrou o preço. A mente dele foi corrompida e ele ficou completamente louco e dominado na continuação da história. O Ren fez exatamente a mesma roleta russa, mas com o próprio Ghidorah, mano, você tá ligado? Na novelização oficial de Godzilla vs Kong, escrita pelo Greg Case, o livro descreve em detalhes macabros o que se passa na cabeça do Ren durante as semanas de teste com Mechagodzilla. Os filmes te mostram apenas um Ren de olhos virados, né, suando frio e ofegante, mas a obra literal, cara, expande isso. O material canônico diz com todas as letras que cada vez que o Ren acessava a rede neural do crânio, ele sentia que não estava sozinho ali. Ele sentia presenças, ele ouvia ecos distantes, sussurros e a escuridão da própria mente. Ele relatava dores de cabeças anormais, náuseas e a sensação bizarra de que alguma coisa invisível estava tateando os pensamentos dele, mano, vasculhando as memórias dele. O erro da equipe da Apex foi achar que só porque não tinha carne viva pulsando na caveira, a criatura estava desativada. Mas a estrutura psíquica do monstro Zero opera por vias eletromagnéticas. Não precisa nem ser muito inteligente para isso, cara. Basta você lembrar que ele é um alienígena que viajou pelo vácuo do espaço absorvendo energia. A consciência do Kevin tava lá, mano, operando em um modo de hibernação profundo, apenas esperando uma fonte de energia para poder ligar os motores de novo. E enquanto o Ren achava que estava pilotando um brinquedinho de metal, o alienígena estava silenciosamente aprendendo como o cérebro de um ser humano funciona. E então, mano, a gente chega no momento que muda o destino do Monstroverso. O grande limite operacional do Mechagodzilla. Mesmo com o crânio servindo como ponte de processamento e tradução de dados, as baterias humanas da Apex não davam conta de manter o robô funcionando em capacidade máxima de combate por mais de alguns minutos. O desgaste energético era insustentável. É exatamente por isso que o Walter Simmons financia a expedição. Eles precisavam roubar a energia primordial da Terra Oca. Quando o Kong chega lá embaixo, naquele trono ancestral cheio de machados, a equipe da Maya Simmons conseguiu colocar as mãos na assinatura de radiação da fonte vital dos titãs. Eles escaneiam e fazem o upload daquele código energético direto para a sede da Apex em Hong Kong. No segundo em que essa energia massiva entra nos sistemas do Mechagodzilla, o jogo vira, cara. Você por um acaso assistiu o outro vídeo, você vai lembrar que essa energia não é qualquer coisa, né? Ela é a radiação ancestral que alimenta o próprio Godzilla. Então os cabos da Apex foram inundados com essa energia puríssima e quase infinita. Não foi só a turbina do Mecha que ativou, cara. Essa radiação viajou pelos fios, invadiu o capacete do piloto e deu um choque de ressuscitação no que restava da consciência do alienígena. A conexão neural, que até então era controlada a muito custo pelo humano, se inverteu num piscar de olhos. O parasita finalmente encontrou a comida que precisava para poder acordar. E a regra da Legendary para os cinemas já tá escrita, cara. Quando ocorre uma sobrecarga neural e você tá conectado a um monstro, cara, quem tem a mente mais frágil perde o controle do próprio corpo. No filme, a gente vê o momento exato em que a descarga acontece. O Simmons, no auge da loucura corporativa, manda o Ren ligar o Mechagodzilla imediatamente. O Ren ainda tenta avisar, cara, tenta colocar a razão na mesa. Ele diz que o sistema não foi testado com essa nova carga de energia vinda da Terra Oca. Ele sabe que o link neural pode fritar, mas o chefe ignora e manda ele executar o comando. Até porque, né, não era o chefe que ia pipocar se desse tudo errado. E spoiler, cara, deu tudo errado. Assim que o Serizawa ativa o sistema e a energia flui, ocorre uma sobrecarga violenta, cara. Faíscas voam do painel, a tela principal entra em colapso e o Ren leva uma descarga de choque direto no crânio. Ele cai para trás na cadeira, o corpo acaba convulsionando rápido, os olhos ficam brancos e ele apaga. Imediatamente depois disso, o Mechagodzilla ganha uma vida própria, arranca o Walter Simmons da sala do controle, matando o bilionário na hora, mano, e sai quebrando aquela montanha absurda para poder espancar o Godzilla. A explicação que a maioria do público engoliu do cinema é simples, mano. O Ghidorah assumiu o controle do corpo de metal, né, e o Ren morreu eletrocutado na cadeira. E fim da história. Errado, cara. A teoria canônica sobre a filosofia eletromagnética do Ghidorah mostra um cenário muito mais sombrio. O choque que atingiu o Ren não foi só uma falha elétrica de 220 volts, foi um ataque psíquico direto. Foi a consciência inteira do Titã Alpha energizada pela Terra Oca, sendo empurrada pelo cabo da conexão neural diretamente para dentro da mente frágil do humano.
Pensa comigo, o Ghidorah é um organismo complexo que sempre operou através de múltiplos corpos, né, de múltiplas cabeças. Naquele instante, em Hong Kong, ele não tinha o corpo original dele de carne e escamas. Ele estava preso dentro de uma carcaça de titânio. E qual é o instinto mais básico de uma forma de vida parasita e invasora quando se sente encurralada? Procurar um hospedeiro vivo, um receptáculo, cara. Durante todas aquelas semanas de testes lentos com o mecha, o alienígena estava estudando o terreno. Ele estava mapeando a topografia da mente do Ren Serizawa, entendendo como o córtex frontal humano funcionava, decorando os caminhos neurológicos dele. Quando a energia da Terra Oca causou a sobrecarga, o Ghidorah não apenas ligou o robô, cara, ele aproveitou a conexão física do capacete e baixou a própria essência dele no cérebro do piloto. A mente humana do Serizawa, a personalidade, os traumas, as lembranças do pai, tudo isso foi completamente formatado, cara, apagado por uma tempestade elétrica invisível. É exatamente a mesma mecânica de parasita mental que a Legendary canonizou nos cinemas com o filme Círculo de Fogo: A Revolta. Quando o cientista Newton revela que os kaijus estavam usando o corpo dele como um fantoche desde o primeiro filme, o cinema escancarou que essa teoria é real. A diferença é que aqui o que sobrou na cadeira de controle não foi um cadáver humano, e sim o próprio Ghidorah, agora trancado dentro de uma prisão de 1,70 m. O que essa teoria estabelece e que deixa o futuro do Monstroverso espetacular é que o Ren Serizawa não tá morto clinicamente, né? A descarga fritou a identidade humana dele, mas o corpo dele ficou ali, respirando, intacto, igual a cabeça do Ghidorah, saca? E você sabe muito bem como funciona a regra de ouro das franquias do cinema. Se o filme não mostra o corpo sendo destruído ou enterrado, o personagem não saiu da história. O corpo do Ren simplesmente fica largado lá, nas sombras da sala de controle da Apex, enquanto a guerra do século acontece do lado de fora, entre os três monstros. A teoria da transferência defende que, enquanto o Mechagodzilla espancava o Godzilla nas ruas de Neon, a parte da consciência do Ghidorah que invadiu o Ren estava em estado de choque, se adaptando ao novo sistema nervoso pequeno e limitado. E mesmo depois que o Kong usa o machado carregado de energia para poder fatiar o robô gigante em pedaços e conseguir arrancar aquela cabeça da máquina, a essência do vilão não foi exterminada, porque ele já tinha feito o backup completo. A mente dele estava meio que segura ali no disco rígido, mais complexo daquela sala, né? O sistema nervoso central do Serizawa. Cara, imagina o tamanho da ironia dessa situação pra lore do Monstroverso. O Dr. Ishiro Serizawa entregou a própria vida, né? Ele se expôs a níveis letais de radiação por acreditar de todo o coração que o Godzilla era o rei que salvaria o equilíbrio do mundo. Ele morreu como mártir da Terra. Agora o único filho dele caminha pelo mundo carregando a alma do maior rival desse planeta. O Ren se tornou literalmente o pior pesadelo do Godzilla andando na Terra, cara, mas disfarçado sob a pele de um humano comum. O Ghidorah provou no filme de 2019 que é um invasor incansável. Ele quer terraformar esse planeta e varrer a vida nativa. Mas agora ele entende que tentar fazer isso dependendo da força e tamanho contra o Godzilla e o Kong juntos não funciona. Ele perdeu 2 vezes em combate físico, mas como um ser humano, cara, usando o intelecto brilhante e as credenciais do Ren, ele tem acesso aos restos da tecnologia da Apex. Ele sabe os protocolos da Monarca, ele pode manipular os governos, desviar verbas trilionárias para poder criar novas máquinas ou até buscar amostras de DNA alienígena escondidas nos cofres das organizações, talvez. Ele não precisa de raios de gravidade saindo da boca se ele pode causar uma guerra nuclear entre as nações. E para amarrar toda essa explicação, cara, eu vou usar a ciência. O Monstroverso adora usar como inspiração para os titãs. Existe um gênero de fungo no nosso planeta chamado de Cordyceps. Esse organismo microscópico infecta o sistema nervoso de insetos, apagando completamente a vontade do próprio hospedeiro. O inseto continua vivo, mas os músculos e as pernas dele passam a ser controlados pelo parasita, que força o hospedeiro a andar para o ponto mais alto da floresta só para espalhar os esporos do fungo. E cara, vai me dizer que não daria para fazer isso com Ghidorah? No caso agora com Ren. Tudo o que aconteceu com os pilotos e cientistas do Círculo de Fogo é a prova narrativa que o estúdio já testou e aprovou esse roteiro sombrio para as telas. Inclusive a novelização deixa o estado final do Ren extremamente vago, cara, e de propósito. Ele colapsa, a narrativa foca no combate lá fora e ninguém nunca vai checar o pulso do piloto, cara. O Monstroverso plantou a semente exata para um retorno silencioso, meu parceiro. Então já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau.